Fala pessoal, tudo bem? Então, agora aqui a gente vai falar um pouco sobre a nossa listagem de imóveis, certo? Então, a listagem ela ficou muito rápida mesmo, bem objetiva também. Nós temos alguns filtros bem legais que eram bastante solicitados na nossa primeira versão do nosso sistema web, né? E que nós colocamos aqui uma série de recursos que já tinham sido solicitados na nossa primeira versão, né? Então ficou bem bacana, bem visual, bem objetivo também, né? Aqui nós temos uma busca que eu consigo buscar por código, proprietário e localização, certo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Natal, ele vai me trazer a cidade, né? E os proprietários, por exemplo, que tem esses caracteres, né? Então, se eu apagar aqui, ele vai me dar aqui o possível código que eu estou procurando, o nome do proprietário ou a cidade. Eu clico na cidade aqui, ele me traz só os imóveis que eu tenho nessa cidade, né? Então ficou bem objetivo, bem bacana, bem legal de utilizar aqui, né? E aqui também eu tenho nos filtros, no filtro lateral aqui, eu tenho a busca por preço, a localização exata, então estado, cidade, bairro, rua, né? Se eu quero buscar só um tipo específico ou alguns tipos específicos, eu consigo selecionar apartamento, se eu quero buscar apartamento, casa em condomínio, cobertura, duplex. Então eu consigo fazer todos esses filtros aqui. Informação extra, nome do proprietário, agenciador, empreendimento, quantidade de banheiros, quantidade de dormitórios, quantidade de suítes, vagas, o número, a situação do imóvel, se eu quero buscar apenas imóveis ativos, apenas excluídos, ou ambos. Então aqui a transação, se eu quero venda e locação, venda, só locação, as características. Então assim, vocês conseguem achar o imóvel da maneira mais específica que vocês quiserem, né? Então até fazer filtro pelas características do imóvel vocês conseguem através desse filtro lateral aqui, né? Então ficou bem bacana essa parte do filtro aqui. A busca ficou super rápida mesmo. Aqui na listagem a gente colocou duas opções, então tem essa opção dos imóveis em grid, né, ou em lista. Então eles se adaptam para ficar em formato de lista ou o grid, certo? Aqui eu tenho, não sei se vocês vão reparar aqui, mas eu tenho uma bolinha verde aqui, ó, certo? Essa bolinha verde, ela sinaliza se o meu imóvel ele está atualizado, prestes a desatualizar, que ele fica laranja, e desatualizado, que ele fica vermelho, certo? Então eu passo o mouse aqui por cima, ó, ele vai me dizer, ó, dias desde a última atualização. Status do imóvel atualizado. Aqui, dias desde a última atualização. 20, status do imóvel prestes a desatualizar. Então eu vou mostrar isso aqui tudo para vocês, certo? Aqui nesse menuzinho aqui que tem em cada bloco de imóvel, eu consigo editar o imóvel, atualizar o imóvel, né? Então, eu liguei para o proprietário e esse imóvel ele continua à venda com o mesmo preço, o mesmo valor, tudo. Fiz o checklist ali das informações. Beleza, tá tudo do mesmo jeito. Clico aqui em atualizar sem precisar editar o cadastro, enfim. Só clico aqui em atualizar, ele já vai atualizar esse imóvel, certo? Mantendo as mesmas informações de cadastrado. O link de afiliado, o atalho para registrar a venda, registrar a proposta, registrar visita e excluir esse imóvel aqui. Então eu consigo fazer tudo aqui dentro desse menuzinho. Aqui, se eu quiser ordenar por preço, os meus agenciamentos primeiro para aparecer os meus agenciamentos antes, né, dos outros imóveis, ou ordenar por cadastro mais recente. Então, os últimos imóveis cadastrados no sistema vão ser os primeiros a serem exibidos aqui na lista por padrão, né, por ordem padrão. Então,
Essa daqui é a nossa listagem de imóveis. Se eu quero ver, por exemplo, o perfil do imóvel, eu venho aqui em ver detalhes, ele vai me carregar o perfil desse imóvel aqui. Então, aqui eu tenho um agenciador, aqui eu tenho a descrição interna desse imóvel, aqui eu tenho as informações de valor, as informações rápidas, a metragem e as possíveis mudanças, certo? Então, aqui nas possíveis mudanças, o sistema vai sinalizar alguns campos importantes, como aqui, por exemplo, o proprietário que não foi preenchido nesse imóvel. E aí o sistema vai sinalizar isso para vocês, certo? Aqui eu tenho 6 abas, né, dentro do perfil do imóvel. Então eu tenho uma visão geral, a galeria de fotos, o Analytics, possíveis interessados, visitas e propostas e o histórico desse imóvel. Então, aqui na visão geral nós temos a descrição do imóvel, as características e os campos personalizados, tá, que foram preenchidos lá no cadastro do imóvel. Aqui clicando eu tenho a galeria de fotos, né, e aqui anexos privados do imóvel. Então, se eu quiser anexar algum arquivo sem que esse arquivo vá, seja uma foto, um PDF, uma tabela, enfim, qualquer tipo de arquivo eu consigo anexar aqui dentro do cadastro desse imóvel também, tá? Aqui eu tenho a galeria de fotos, o Analytics desse imóvel, né? Então aqui ele vai mostrar quantos acessos esse imóvel teve essa semana, o número total de visitas no site, a duração média de visualização desse imóvel no site, a origem mais popular, o dispositivo mais popular, se esse imóvel ele é mais acessado pelo celular, pelo desktop, pelo tablet, ele vai mostrar tudo isso aqui para vocês. Então ficou bem bacana, a gente fez um analytics específico para cada imóvel, certo? Aqui nos interessados, a primeira coisa aqui que ele vai mostrar para vocês vão ser os visitantes desse imóvel. Então aqui um visitante anônimo visualizou esse imóvel 15 vezes, 62 vezes, 74 vezes, 2 vezes, 4 vezes, e ele vai rastrear esse visitante anônimo até o momento que ele se cadastrar. Então, no momento que ele se cadastra, claro, ele vai continuar rastreando, né, tudo que o usuário faz no site, mas antes mesmo de se cadastrar no site, o sistema e o site eles já estão monitorando o que esse usuário está fazendo no site, né? Então, quando ele se cadastrar, lá na timeline dele vai ser exibido que esse cliente ele viu esse imóvel 15 vezes antes de se cadastrar, né? E aqui os leads cadastrados nesse imóvel aqui, certo? Aqui não tem nenhum nesse caso, mas ele vai mostrar todos os leads aqui que se cadastraram para ver mais informações desse imóvel específico aqui, tá? Visitas e propostas, né? Então as propostas que foram feitas para esse imóvel e as visitas nesse imóvel, tá? Então nenhuma proposta foi feita para esse imóvel, nenhuma visita também. Então aqui ele vai mostrar quem que foi visitar o imóvel, qual foi o corretor que fez a visita, o horário, data, observações, vai mostrar tudo aqui, né? E as propostas a mesma coisa. Aqui o histórico de alterações desse imóvel aqui, ele vai mostrar todas as alterações que foram feitas dentro desse imóvel para vocês. Então, quem alterou, qualquer campo, pode ter sido o preço, pode ter sido a quantidade de banheiros, de dormitórios, enfim, a metragem, qualquer campo que for alterado no cadastro do imóvel, na edição do imóvel, ele vai exibir aqui para vocês, tá? Então, o proprietário foi lá e reclamou que o preço está errado no site. Abre o histórico de alterações desse imóvel aqui, ver quem alterou e tal, ver por que alterou, enfim, fica tudo registrado dentro desse histórico, certo?